A revolta dos cabanos eclodiu em Belém em janeiro de 1835 e rapidamente levou os rebeldes ao poder. Durante 1 ano e meio, a capital da província do Pará e seus arredores estiveram fora do controle do governo da regência, localizado no Rio de Janeiro. Foram 3 os governadores cabanos: Félix Malcher, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. O brigadeiro Soares de André foi o militar enviado pela regência para comandar a repressão. A cidade de Belém foi bombardeada e completamente isolada do resto do país, o que provocou fome, doenças e divergências entre os revoltosos. O último governador cabano, Eduardo Angelim, foi preso e enviado para o Rio de Janeiro. O brigadeiro Soares de André ocupou Belém e tornou-se o novo presidente da província do Pará. Assumiu seu posto no Palácio do Governo, achando que os cabanos tinham sido definitivamente derrotados. Mas, na verdade, o movimento rebelde ia entrar agora em uma nova fase, espalhando-se pelo Rio Tocantins até o Maranhão e alastrando-se por toda a Amazônia, chegando até o Rio Negro e o Alto Solimões. Foram mais 4 anos de guerra civil, invasões de fazendas e dura repressão por parte do governo, deixando um trágico saldo de milhares de mortos. Nessa repressão, o governo central da regência utilizou inclusive tropas de mercenários europeus. Nunca em toda a história do Brasil uma revolta foi tão barbaramente reprimida. Foi muito violenta. Por isso é muito importante a recuperação e a valorização dessa revolução que aconteceu no Pará, na Amazônia do século XIX. Foi a única que se sabe de revolução popular no Brasil em que, de fato, pelo poder das armas, o povo chegou ao poder. Isso, muitas vezes, as pessoas não sabem, né? Não conhecem. A repressão aos cabanos na cidade de Belém e áreas próximas fez com que o movimento insurgente se alastrasse por rios cada vez mais distantes da capital do Pará, obtendo em alguns lugares apoio de povos indígenas, como foi o caso dos Mura. Graças ao Nhangatu, língua de comunicação interétnica na Amazônia, caboclos ribeirinhos e povos indígenas pertencentes às mais diversas famílias linguísticas puderam interagir e lutar por objetivos comuns. Os negros de alguns quilombos aderiram à revolta. Os soldados de algumas guarnições também. E inclusive pequenos comerciantes e alguns políticos locais. Os cabanos começaram a tomar o poder em inúmeras vilas e pequenas povoações do interior, num movimento descentralizado e sem direção única. Nós nos envolvemos com os cabanos, né, como era o chamado, né, o pessoal desse movimento tão importante que foi para o Brasil, como aliados deles, né? A gente acabou indo junto e ajudando na conquista da cabanagem por pouco tempo, mas que foi um momento muito importante. Talvez tenha sido o único movimento social, né, que chegou ao poder mesmo de fato, né? A presença, por exemplo, dos Mura na região de Altazes, ela foi muito firme nesse apoio dado à cabanagem, enquanto que, do lado chamado legalista, estiveram os Munduruku. A cabanagem não pode ser reduzida apenas a uma luta de índios contra os brancos, porque diferentes dimensões das lutas intestinas, das lutas internas que estavam presentes e que dão a cara da região, elas também aparecem na cabanagem de muitas maneiras. O caso Mura Munduruku é um exemplo clássico, né? Se os Mura dizem, se os Munduruku apoiavam os legalistas, os cabanos eram a opção política natural dos Mura, porque onde está Munduruku não está Mura.
a flecha do Moura era tão veloz que quando atirada, né, ela conseguia atravessar um boi, pra você ter uma ideia de tanta velocidade que era. Os Moura eram especialistas em táticas de ataque que eram mortais, eram chamadas, enfim, mais modernamente poderiam se chamar de táticas de guerrilha. Eles conseguiam enterrar grandes toras de madeira apontadas, né, nessa forma assim de trincheira, onde a água passava por cima. E aí quando vinham os navios, né, tocavam nessas madeiras e furavam os barcos. E aí o pessoal chegava com as canoas e eliminava os soldados. Os Moura descobriram muito rapidamente que a pólvora molhada não funcionava, então as pequenas embarcações se aproximavam, né, dos barcos com as tropas, jogavam água, né, nos suprimentos e conduziam essas canoas meio perdidas, os barcos da legalidade meio perdidos, conduziam para os igarapés, para os igapós, onde os Moura atacavam das árvores. A grande massa dos cabanos era composta de tapuios. Quem eram os tapuios? Os tapuios eram indígenas que eram catequizados, eram escravizados nas fazendas, trabalhavam nas cidades de Santarém, Óbidos, Aveiro. E quando eclodiu a cabanagem, os tapuios viram a grande chance deles mudarem a história, deles se libertarem, se vingando e mudando a estrutura da sociedade. A cabanagem se espalhou por um imenso território coberto por florestas, o que tornava a repressão algo extremamente difícil. Na ilha do Marajó e em terras do atual estado do Amapá, ocorreram violentos conflitos. Santarém foi ocupada pelos cabanos. Manaus aderiu aos revolucionários sem resistência. Existem vários líderes que ainda hoje são lembrados no interior da Amazônia, né? E além do Apolinário Maparajuba, que foi o grande líder lá de Cuipiranga, que foi morto numa batalha aqui em Manaus, um outro líder muito lembrado é Jacó Patacho. E quem era o Jacó Patacho? Era um rebelde por natureza, um líder entusiasmado, cheio de esse senso de justiça, que ele veio de Belém, junto com um outro tapuio, que era o fiel escudeiro dele, e por onde eles passavam, eles iam libertando negros, escravos, índios, matavam os portugueses na espada, e os negros e os indígenas libertados amarravam as suas canoas atrás da canoa do Jacó Patacho com as outras canoas de gente que já havia sido libertada. E dizem que quando a esquadra do Jacó Patacho se aproximava das fazendas, era um terror, porque os fazendeiros viam aquilo que era uma enfiada de canoa, e os homens ficavam apavorados, principalmente os brancos que escravizavam os negros. A violência durante a cabanagem foi praticada não só por aqueles que comandavam a repressão, mas também por cabanos que se vingavam de alguns proprietários de escravos. Alguns historiadores analisaram detalhadamente processos judiciais instaurados contra revoltosos após o fim da cabanagem e constataram que, de fato, a violência não estava compartimentada em apenas um dos lados do conflito. A documentação que fala do Cuipiranga anuncia rituais de violência específicos para o Baixo Amazonas. Uma morte com a retirada de órgãos, uma morte com a retirada da pele. Mulheres e crianças eram poupadas por esses cabanos. Então, mais ainda, você vê tanto que uma família que foi apreendida e levada para o Cuipiranga, o marido e a esposa foi presa junto com o marido na embarcação, ficou 3 dias no Cuipiranga, o marido foi assassinado dentro desse contexto, desses rituais que eu apresentei, e a mulher foi levada de volta para a cidade, de volta para a casa dela. Os moradores viram que era um momento propício de ter aquela justiça e, para alguns, de fazer vingança também. Daí a forma como os cabanos reagiram contra os portugueses, seus algozes, e a vontade de fazer uma sociedade diferente. Você veja que, por exemplo, o Miguel Apolinário Maparajuba, ele era um cristão, ele conhecia a Bíblia,
tanto conhecia que ele usava trechos da Bíblia para animar os seus rebeldes, os seus liderados. Então esse senhor, ele era motivado por ideais indígenas, nativos e também por ideais europeus. Então, juntando isso, ele queria uma sociedade melhor. Quando ele dizia meus irmãos, ele realmente acreditava que era possível uma sociedade na Amazônia onde as pessoas fossem irmãs umas das outras, né? Índios, negros, brancos, inclusive. A historiografia amazônica mais antiga sempre apresentou os cabanos como cruéis, bandidos, sanguinários e bárbaros. Essa generalização não corresponde à realidade. Nem todos os episódios ocorridos durante a cabanagem foram violentos. O melhor exemplo aconteceu com o Comando Cabano do Baixo Amazonas, que era liderado por Francisco Bernardo de Sena, homem negro de fala fácil e alfabetizado, o que era raro em 1836. O Francisco Bernardo de Sena circula com seus homens na cidade de Manaus, faz um levantamento da força militar disponível e, finalmente, quando ele resolve desembarcar na cidade, ele desembarca com 800 homens e toma a cidade sem derramar uma única gota de sangue e sem disparar uma única bala. Ele vai aos lugares onde deveria, ele vai à Câmara, declara o governo Caban, né? A Câmara entrega o governo aos recém-chegados, aos cabanos recém-chegados, e o Francisco Bernardo assume o comando da cidade. As reivindicações dos cabanos eram simples. Queriam liberdade e que a província fosse governada por um brasileiro nato, compenetrado de seus deveres e que fizesse a felicidade da província. De uma forma muito inteligente, muito diplomática também, ele chama membros da Câmara para assumir determinadas tarefas no comando da cidade. É importante dizer que até a crônica, isso dura cerca de 6 meses, e até a crônica mais oficial que trata desse período reconhece que o Francisco Bernardo de Sena foi um dos dirigentes da cidade mais ilibados e que tratou com extremo cuidado os dinheiros, os negócios públicos e especialmente os recursos públicos. Ou seja, aqueles homens que eram tratados como acelerados, bandidos, malfeitores, na verdade, ao assumir o comando da cidade de Manaus, é dito e havido como um dos seus melhores administradores. Com a tomada de Manaus, o movimento cabano alastrou-se como fogo em relva ressequida pelos rios Negro e Solimões até as fronteiras do Peru, Colômbia e Venezuela. As distâncias e o isolamento fizeram com que as notícias da ocupação cabana só chegassem a Belém muito tempo depois. Enquanto os cabanos permaneciam no poder em Manaus, o brigadeiro Soares de Andréa dava início a uma violenta repressão a partir de Belém. No Rio Negro, a onda anticabana foi desencadeada por Taqueirinha e Bararoá, 2 homens extremamente truculentos e cruéis. As atrocidades são muitas, né? Vão desde o assassinato indiscriminado, né? A invasão de propriedades de gente que não tinha nada a ver com isso, de gente que estava, inclusive, apoiando as forças legais, os saques às propriedades, as violências que fazem parte de todas as guerras, né? Os roubos, os estupros. Você tem um conjunto de coisas que não fica nada a dever à crônica de qualquer guerra suja. Os rebeldes que caíssem nas mãos de Taqueirinha ou de Bararoá tinham a vida perdida, pois eles não faziam prisioneiros. Essa fama se espalhou e mesmo 10 anos depois, o primeiro presidente da província do Amazonas, Tenreiro Aranha, ainda afirmava que Taqueirinha e Bararoá praticavam em nome da legalidade os mais bárbaros e canibais crimes por mera satisfação dos seus instintos de fera. Os Muras sabem que foram eles que colocaram um fim nas atrocidades do Bararoá e os Muras têm consciência e fazem questão de dizer isso. Enquanto a repressão liderada por anticabanos locais se alastrava nos rios Negros, Solimões e Amazonas, a partir de Belém, o brigadeiro Soares de Andréa enviava barcos de guerra para as mais remotas localidades onde ainda existisse alguma reação por parte dos cabanos.
Uma simples suspeita de que os caboclos e tapuios de algum pequeno povoado de ribeirinhos fossem simpatizantes da cabanagem já era suficiente para que começasse a fuzilaria contra seus moradores, inclusive mulheres e crianças. Às vezes, os militares sequer desciam das embarcações, atirando sobre os ribeirinhos de forma indiscriminada. A maior parte das 40 mil vítimas da cabanagem morreu assim, e não em combate. Foi uma mortandade jamais vista em toda a história do Brasil. Depois da cabanagem, a gente foi caçado, perseguido, as casas eram queimadas, né? Onde tinha a aldeia era queimada e matavam as pessoas. Os próprios moradores de Vila Franca, de Pinhel, de Cuipiranga, eles dizem numa só voz que depois da cabanagem acabou tudo. Os moradores tiveram que fugir para se esconder nos buracos, na mata, nos troncos de árvores. Sumiram na mata, porque ficar na beira do rio era muito perigoso, né? As forças da repressão passavam. Então a gente sofreu isso e a perda maior foi a língua materna, que foi proibida de ser falada. E aí por que parou de falar? Porque assim, as mães tinham medo de ensinar as crianças, né? E as crianças aprendendo a falar, iriam falar na frente dos guardas, etc., dos soldados, e seriam mortos. Então isso passou a ser passado de pai para filho, não falar mais a língua, né? Então esse talvez tenha sido, entre outras coisas, né? A questão da cultura mesmo própria, a questão do artesanato, que a gente foi proibido de fazer isso. Na verdade, a ordem era dizimar, né? Aos poucos, mas dizimar todo o povo mura. O maior número de mortos, com certeza, foi de índios, tapuios e caboclos. Ou seja, esses agrupamentos humanos que tinham uma tradição amazônica e que sofreu enormemente aí com as perdas em vidas. Se é verdade que esse montante, em números redondos, de 40 mil mortos, a maior parte, com certeza, não foi de brancos, e sim desses grupos étnicos com fortes raízes indígenas. Um senhor que morreu há pouco tempo, o apelido dele era Cabano, Seu Cabano, por ser descendente dos cabanos, e ele dizia, na época da cabanagem, ninguém conseguia nem andar, porque aqui era só sangue, a terra era coalhada de sangue, era corpo de gente, era sangue para todo quanto era lado. Sangue, sangue, sangue. E aí a gente se remete à mitologia de Cuipiranga. Cuipiranga é lembrado por todos como o lugar cuja areia era branca e essa areia ela foi transformada em areia vermelha devido ao sangue dos cabanos. Quando a gente passa de barco em frente de Cuipiranga, a gente olha para lá e a gente vê que a areia bem na frente de Cuipiranga é uma areia vermelha escura. Logo que passa de Cuipiranga, volta a ser uma areia mais clara e antes de Cuipiranga é uma areia mais clara. Aí os moradores, ali que é Cuipiranga, Cuipiranga porque a areia ficou vermelha devido ao sangue dos cabanos. A derrota cabana, ela não significou, digamos, o fim dos sonhos cabanos. Ela se afirma e ela tem continuidade de outras formas, em outras formas de resistência, mas ela continua muito viva na memória e no coração do povo paraense. A própria Gabi Amarantos, que é a figura talvez mais exponencial hoje desse movimento de música paraense, da periferia dos Jurunas, ela compôs um tema em que ela diz eu sou aparelhagem, eu sou cabano. Sou cabana do Pará. Então, a ideia de que a identidade paraense, essa identidade aguerrida e periférica, passa pela cabanagem. Desde 1985, quando a cabanagem fez 150 anos, houve uma alteração no significado do termo cabano, radical. Então, algo que foi visto como negativo no século XIX foi recuperado como uma bandeira de luta na redemocratização. Após o final da ditadura militar,
O jornalista Carlos Roque liderou um importante movimento favorável à construção de um memorial da cabanagem. Esse monumento foi construído na cidade de Belém e inaugurado no dia 7 de janeiro de 1985. Carlos Roque, ele faz um movimento de reentronizar os líderes cabanos. Ele vai para aqui, para o município aqui em frente, que é Barcarena, e traz os restos mortais dos cabanos, não é? Dos líderes cabanos. Então, dos 3 governadores cabanos, Malché, Angelim e Vinagre, e também do mentor, dito mentor da cabanagem, o Batista Campos, Cônego Batista Campos. Então, os 4 restos mortais foram depositados ali em 4 criptas. E o monumento foi construído pelo Oscar Niemeyer. Neste memorial, a ideia era de que as lutas políticas, elas têm reveses, mas elas continuam, né? E o memorial é apontado para Brasília. É como se fosse um raio que aponta em direção a Belém, Brasília. A cabanagem foi um processo desigual, heterogêneo, que assumiu formas diferenciadas nas muitas regiões amazônicas pelas quais se alastrou. Por isso, muitos historiadores usam a palavra cabanagens, no plural, para se referir a essa grande e multifacetada revolta. Existe uma discussão enorme entre historiadores, sociólogos. Aqui mesmo na Amazônia, existe uma tradição polêmica para decidir se foi uma revolta, se foi uma revolução, que tipo de classificação a gente pode dar para a cabanagem. Eu acho que ela foi tudo isso ao mesmo tempo, dependendo do momento. Eu acho que a cabanagem nunca passou. A cabanagem não morreu. Eu diria que a cabanagem nem é um movimento do século XIX. É um movimento contínuo que está associado ao presente. Porque a cabanagem, ela ajuda a explicar o que nós somos, o que nós poderíamos ter sido e que nós podemos ser. Enfim, a cabanagem é um fato que, caso nós, brasileiros, e eu falo nós daqui da Amazônia, conhecêssemos essa história, as hidrelétricas não seriam construídas a ferro e fogo como são empurradas aqui ao povo da Amazônia. A gente se faria respeitar mais, porque os cabanos eram homens e mulheres que se fizeram respeitar. Numa época de escravidão, de muita violência, eles ousaram sonhar com uma sociedade diferente. E eles foram à luta. Eles sabiam que a morte era algo que poderia acontecer, e aconteceu para a maioria deles, e mesmo assim eles não recuaram.